Olá a todos! Hoje o Gimito vai conversar com a Ana Carolina, uma engenheira de corrida. E como vocês sabem, eu adoro corridas. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Sou Henrique Moura, estou com ela, Tarifa Santos, seja bem-vinda. Oi! Bom, pessoal, hoje finalmente um episódio muito esperado, né, sobre a Fórmula 1. Estou aqui com a engenheira da Mercedes, Petronas, assim posso dizer, né? A nossa querida Ana Carolina Sanches da Silva, seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É muito prazer contribuir com o seu público e com o meu público, inclusive, né? Então vai ser maravilhoso o bate-papo que a gente tem. Tenho certeza que vai ser muito rico. Eu vou começar esse episódio, só corrigindo, é Sanches Silva, eu falei errado, é Sanches Silva, eu falei da Silva, é Sanches Silva, desculpa, tá certo. Eu vou começar esse episódio falando pra você se apresentar um pouquinho pro pessoal, falar um pouquinho da tua carreira, da sua formação, contar um pouco da tua história, como que você foi parar pra trabalhar dentro da Mercedes. Queria que você contasse um pouquinho da tua história pra gente. Perfeito. Inclusive, uma questão muito interessante que conta a minha história, eu tô escrevendo um livro como coautora. O livro, na verdade, é Um Dia de Imigrante. E é basicamente para você contar o dia que mais impactou a sua vida, assim, aqui e fora, né, sendo um imigrante. E eu conto o dia que eu fui aceita na Mercedes, na Fórmula 1, que a minha vida completamente mudou. Esse livro ainda vai estar saindo, mas lá eu conto mais ou menos toda essa jornada, todo esse trajeto. Mas basicamente, desde que eu entendo por gente, eu sou apaixonada por carros. Eu amo carros, super carros. Então eu sempre cresci esse fascínio mesmo, sabe? Desde bebezinha. Eu lembro que eu conversava muito com meu pai sobre os carros e tudo mais. E assim, assistindo Fórmula 1 nas TVs, todo domingo, em família, isso foi crescendo, mas é um mundo tão surreal pra nós, né? Pelo menos, graças a Deus, hoje é um cotidiano e eu sou mais acostumada com isso. Mas no passado era um mundo tão surreal e tão distante da minha realidade que eu já cheguei a imaginar que eu nunca seria capaz de chegar em um patamar desse, né? E quando a gente acredita em Deus, quando a gente permanece na fé, a gente... esse senso de incapacidade, ele vai embora, porque Deus age de uma maneira muito maior. Mas... eu sempre fui envolvida em ramos de engenharia, né? Então, sempre fui incentivada a também entrar para engenharia. Só que eu tinha um problema, assim, eu sempre fui péssima em exatas, sempre fui muito... Eu tinha essa dificuldade, sabe? Eu me sentia muito incompetente, eu me sentia inferior a, por exemplo, outros alunos que estavam na turma. Eles não precisavam, tipo, estudar que nem eu, pra ter uma nota até melhor que a minha, às vezes, sabe? Então, eu sentia muito isso, essa rejeição por parte desse lado dos meus estudos, assim, e até na parte da carreira, do convívio com os amigos, esse tipo de coisa. E aí eu falei, por que não eu pego esse meu limite gigante, que é um limite gigante que eu tenho, e eu transformo ele num sucesso gigante também, sabe? Eu transformo ele em uma superação. Então, o meu maior foco do nada eu cheguei aqui, mas o meu maior foco no começo era eu superar esse desafio meu e falar assim, eu vou ser competente nesse negócio, sabe? Eu sou muito, assim, pulso firme quando eu tenho esse tipo de coisa. Eu sempre tô querendo me vencer de alguma maneira, sabe? Em todas as áreas da minha vida eu sou assim. Eu sou muito motivada a fazer isso. Então eu falei, eu vou entrar pra engenharia, vou fazer isso, por que não, né? Uma pessoa que é péssima em matemática entrar pra engenharia. E assim foi. Eu não sei se vocês conhecem, o Fórmula Student, aquelas equipes... Já ouvi falar. Isso. Não cheguei a assistir, mas eu assisto... Cara, das categorias eu assisto a Fórmula 1 Academy, que é a das mulheres, que tem a 2, a 3, né? Mas, assim, a principal é a Fórmula 1, a 2, a 3, a Academy, eu assisto quando eu posso, tenho tempo. A Academy agora ganhou repercussão porque tem brasileira, né? Tem duas brasileiras, a Rafa e a... Agora não tá mais, a Aurélia Nobles, né? Tava na Academy. Mas a Student eu já cheguei a ver, assim, coisa, mas nunca cheguei a assistir alguma corrida pra ver.
Então, a Fórmula Student, tipo, na verdade é um projeto estudantil que as faculdades, elas constroem um carro Fórmula e você consegue competir entre outras faculdades, aí você consegue assistir, né, também os eventos e tudo mais, mas você constrói o carro do zero, desde o design do carro até a... Desde o design do carro até tipo, manufaturar, sabe? Fazer na oficina ali. Então, é muito trabalho braçal mesmo, sabe? Lixar peça, montar carro, fazer troubleshoot de carro, né? Troubleshoot, como é que fala isso em português? Às vezes a minha cabeça. Enfim, ficar consertando todos os erros que a gente várias vezes tem ali. Então, eu tava trabalhando nessa oficina lá dentro da minha faculdade, construindo carro, tipo, dia e noite. Muitas vezes virando madrugada construindo carro e com a equipe, quem ganhasse, né, se compete no Brasil inteiro. Então, quem ganha vai competir lá nos Estados Unidos. É muito legal, é um projeto muito bacana. Porque você, basicamente, eu não sei se o seu público se interessa por engenharia, mas qualquer pessoa que faz engenharia, eu recomendo entrar em um tipo de projeto, sabe? Porque você adquire as qualificações de um mercado de trabalho ainda enquanto você está na faculdade. Então, isso é muito interessante. Então, eu estava participando disso, né? E como eu queria chegar em um lugar de excelência, eu sempre foquei nisso. Na minha vida, eu estava dando tudo de mim ali dentro. E aí eu comecei a ser reconhecida por isso, né? Então, eu fui chamada para participar do Grand Prix Brasil 2021 aqui, lá no Brasil, né, em 2021, na Fórmula 1, e eu fui escrutineer da Williams, né, então um conselheiro lá da faculdade, eles rodavam o time de escrutineers da Williams ou não, da Fórmula 1 inteira, quando ele vem no Brasil, quando a Fórmula 1 acontece no Brasil. E aí eu fui convidada, então eu fui, participei, tipo, foi a primeira vez que eu tive esse contato, sabe, com a pista, com os carros, com os times, toda aquela loucura, aquela... Gente, eu acho que se eu me concentrar até hoje, eu sinto o cheiro daquela gasolina, sabe? E o ronco daquele motor, sabe? É uma coisa, assim, que eu nunca vou me esquecer. E foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Entre outras, né? Então, comecei a fazer todo tipo de coisa, mas a partir dali, a minha vida mudou ali, sabe? Porque eu peguei e eu falei assim, eu quero voltar pra esse lugar. E, tipo, eu fui só convidada pra vir trabalhar aqui, claro, de graça, enfim, né? É uma experiência incrível. Mas eu vou voltar pra cá. Eu não sei o que eu vou fazer pra voltar pra cá, mas eu vou voltar pra esse ambiente. E a partir dali, tudo que eu fiz foi direcionado para que eu chegasse nesse lugar. Então eu falei, beleza, eu tô aqui, eu quero chegar no melhor lugar do mundo, de onde eu estou. Eu não me sinto capacitada para fazer isso, mas eu vou ver quem já chegou lá, o que eles fizeram, entendeu? É uma coisa que eu acho muito interessante e não é, tipo, nem um papo motivacional, mas é uma coisa muito realista para mim, né? Que eu sempre falo que o sucesso ele deixa pistas, e eu sempre fui rastreando as pistas da onde eu queria chegar. Então, a primeira coisa que eu fiz, sabe, eu fui pesquisar o que as pessoas fizeram para chegar lá, quais eram os ambientes que elas tinham que estar, quais eram as skills que elas tinham que desenvolver, no que elas tinham que ser boa, qual tipo de pessoa que ela conhecia, qual tipo de empresa que ela teve que passar, qual tipo de curso que ela teve que fazer, enfim, qual universidade. E aí eu encontrei a Oxford Brookes University, que é, tipo assim, uma porta de entrada, na minha perspectiva, muito grande para a Fórmula 1. Por quê? Porque se você olhar em todos os times da Fórmula 1, você tem pessoas da Oxford Brookes University lá. Aí eu falei, cara, essa é a minha oportunidade? Eu tô estudando aqui, é a minha oportunidade de eu ir pra lá, mas como é que eu vou passar em Oxford? E aí onde, tipo, a fé entra, sabe? Eu lembro que eu não consigo falar da minha trajetória sem falar de Deus, hein? Então me perdoe se eu não puder, mas enfim, sabe? Não, não, por favor, a gente todos aqui somos cristãos, eu sou católico, apostólico romano, a Thalita, ela é... Agora, desculpa, amor. Entendi. Adventista,
Mas todos somos cristãos e eu tenho fé, eu também tô agora a gente tá num canal de televisão, então também sou muito grato a Deus pelas conquistas. Então, a gente pensa às vezes que pô, mas eu era lá um cara que gravava só em casa, agora tô num canal de televisão, uau, né? Às vezes não é muita coisa, mas pra mim, nossa, foi É incrível, é é incrível. incrível. Então, eu imagino pra você tá numa equipe falou, é claro que a gente coloca a mão pra cima e agradece a Deus, porque tem coisas na vida que são inexplicáveis, né? Então, acho que isso é uma história também que é Deus, é o poder divino atuando, né? Pra quem tem fé, chegando com certeza. Então, aqui somos todos cristãos. Maravilha, então eu vou soltar o verbo. Então, foi isso. Eu peguei e falei, não sei como é que eu vou, mas eu vou. E aí eu comecei a me aplicar. Eu não pensei em muita coisa. Eu falei, é pra lá que eu vou, eu tenho que passar ali. Então eu só me apliquei pra aquela universidade. Eu não queria saber de tentar todas as oportunidades possíveis. Eu falei, é lá e ponto. Eu comecei a me inscrever, só que eu tinha que ser boa no inglês. Eles têm uma nota, uma média ali que você tem que passar. E assim, eu não era tão boa assim, tipo, eu conseguia, sabe, entender, conversar, eu estudei um pouco inglês durante a minha vida, frequentemente estudei inglês durante a minha vida, só que é aquele negócio, quando você estuda inglês numa sala de aula, você aprende muita gramática, algumas coisas mais simples, mas é muito difícil de você ter um aprendizado de conversação. Então, eu não tinha um inglês fluente que suportava um convívio numa universidade, né? E aí você tem que fazer uma prova do IELTS. Fui lá, fiz a prova do IELTS. Eu tava achando que ia ser tranquilo, porque eu falava, eu falo inglês, eu só vou lá fazer a prova e tá tudo certo. E eu não passei na prova. Se eu não passasse na prova, eu não poderia nem me inscrever, sabe? Eu não poderia nem me inscrever na faculdade. E quando Deus ele tá querendo trocar você de lugar, ele começa a colocar uma inquietação no seu coração que você não é mais pertencente àquele lugar que você está no momento. E era assim que eu tava sentindo em relação ao Brasil, em relação à minha universidade que eu tava cursando. Eu já tinha passado 3 anos ali dentro, mas eu não me via mais ali de jeito nenhum. Cada dia que eu entrava, antes já tava tudo normal, mas cada vez que ficou mais perto, por mais que eu não sabia que eu ia ir pra lá ainda, era um desespero de estar ali, sabe? Eu falava, nossa, mas eu não me vejo aqui, eu não posso estar aqui por mais um ano. E aí eu não passei, e tava chegando perto das inscrições se encerrarem, senão ia ter só o ano que vem. Eu entrei em desespero, peguei um professor particular, tipo, na urgência, falei, me salva. Ele falou, tipo assim, cara, nem tenta, você vai gastar seu dinheiro à toa, você não vai nem fazer a prova, porque não vale a pena, entende? Então, ele me desacreditou de mim, várias pessoas desacreditaram em mim no processo. E nessa jornada também, eu sofri muito bullying, eu sofri muito machismo também. Eu, sabe, já tive situações aonde eu tava na pista, por exemplo, treinando com o carro e já cheguei a ouvir, sabe, que pista não é lugar de mulher e um monte de outras coisas. Já fui muito descredibilizada. Então foi uma jornada muito difícil. Só que eu creio que hoje eu tô aqui contando esse testemunho e tô contando essa história justamente por isso, sabe? A gente passa por essas dificuldades justamente para que lá na frente a gente consiga. Primeiro que a gente entende o porquê que a gente passou por tudo isso. Segundo, porque a gente consegue depois ajudar outras pessoas que podem estar passando por isso, né? Então eu acho muito interessante comentar. Então, assim, eu tava entre. E aí eu me apliquei, fiz a prova de novo e tava faltando, tipo, quase uma semana e meia, mais ou menos, pra encerrar. Não passei de novo, eu falei, meu, sabe, não sei o que aconteceu ali. Foi eu, joelho no chão, Deus, fiz a prova de novo, faltando uma semana. E eles tinham que entregar, tipo, eles tinham 5 dias úteis pra entregar a prova, o resultado da prova pra mim. E eu lembro que, assim, eu tava orando pra Deus e falei assim, Deus, eu tenho 2 dias, eu não tenho 5. Então, assim, se for pra acontecer, você vai me entregar esse resultado nesses 2 dias. E se não for pra acontecer, paciência, eu não vou receber o resultado e tá tudo certo, sabe? Mas não tava tudo certo não, eu falava assim, tem que dar ou tem que dar. Ah, foi uma época muito intensa pra mim, e graças a Deus eu recebi com exatos 2 dias, eu recebi o resultado, e eu passei. Depois dessas 3 tentativas, assim,
Eu acreditei em mim mesma, sabe? Eu lembro que eu tava dormindo 4 horas por noite. Literalmente, assim, meus pais chegavam a brigar comigo e falavam: você tem que dormir, você vai, sabe, se matar, hein, menina. E, e por muito tempo, assim, acho que foi um mês nessa intensiva. E eu lembro que eu tava em época de, tipo, trabalho da faculdade também. É, trabalho da faculdade não, eu tava em época de provas finais da universidade. Eu tive que decidir entre isso vai acontecer na minha vida e eu não vou fazer essas provas, porque se eu tiver que estudar para essas provas, eu não consigo estudar para o inglês, eu não vou conseguir passar e eu não vou para Londres, né? Eu não vou para Fórmula 1 esse ano. Então eu tive que decidir, tipo, eu não vou estudar para essas provas e eu vou fazer isso dar certo. Senão, se desse errado, eu não ia vir para cá e eu também ia ter bombado na faculdade. Então, eu precisava fazer as coisas darem certo, sabe? Então foi um passo de fé muito grande. É, e eles perderam a minha inscrição no processo, falaram que não ia dar mais, falaram pra eu tentar ano que vem. É uma loucura, tipo, de todos os alunos eles perdem a sua inscrição, né? E é mais ainda pra mostrar que é um testemunho de Deus, porque eu, eu lembro que eu desliguei aquela ligação chorando, tipo, desesperada, orando pra Deus. Eu tava ouvindo uma playlist de pagode no meu carro, nem sei por que tava tocando essa playlist de pagode, era de um amigo meu é, que, tipo, nem. Que não ouve, né, louvores e tudo mais, e do lado entrou um louvor na música, sabe? Falando assim: tá chorando porque você tem um Deus que cuida de você, ele sabe de tudo que você tá passando. Não temas porque ele tá cuidando. E a partir dessa música, eu lembro que eu tava indo pra faculdade. Eu cheguei na faculdade, parei o carro e a universidade me liga falando que eu tô aprovada, sabe? Tipo, é uma coisa, assim, surreal. Eu não consigo falar da minha vida sem comentar isso, tipo, é um testemunho incrível, assim. E a partir daí, assim, 4 meses eu tava na Inglaterra, sabe? Cheguei aqui, fiz a minha universidade e tudo, e tem todo o processo, né, de inscrição aqui e tudo mais, pra você fazer pra você aplicar pra Fórmula 1, você tem que fazer. Aqui é diferente, gente. Não é que nem aí no Brasil. Aí no Brasil, vocês fazem 5 anos, provavelmente, né, de faculdade. E aí, como é que vocês fazem? Vocês fazem os estágios tudo junto, com a faculdade, junto com o TCC, junto com tudo. Depende do curso. Por exemplo, eu que sou administrador, eu não tive estágio obrigatório, por exemplo, na minha faculdade. Na minha faculdade não precisava, mas, por exemplo, a Thalita tá fazendo jornalismo. Começou agora. Ela vai precisar, acho que você vai ter estágio obrigatório, né? Que é você tem que fazer um. Não precisar de estar Ela vai precisar, tá ligado? No meu caso, a minha faculdade não exigiu. Eu fazia estágio, só que eu fazia estágio remunerado. Aí eu fiz estágio, mas recebia. Não, aí não era. Depois ele inclui lá, tem que fazer tantas horas complementares e tal. Acho que a gente deve se lembrar disso, né? Que você tem que. Mas vocês fazem ao mesmo tempo, assim, da faculdade. Eu já sou formado, ela começou agora. Eu já sou formado em administração. Me formei em 2019, antes da pandemia ainda. Eu já sou formado em administração de empresas. Me formei, quando foi a minha formatura foi a pandemia. Aí, né, teve toda aquela questão de fazer meio que de gabinete ali e tal. Não foi não teve a formatura em si, né? Foi o juramento, peguei o diploma e vida que segue, né? Porque era a pandemia, né? Então, eu não tive a famosa formatura, né? Mas tudo bem, eu entendo que era pra ser desse jeito, era pra ser, beleza, tal, né? Eu optei por pegar o diploma antes do que fazer a formatura, porque naquela época eu tava querendo procurar uma outra fonte de emprego, então eu precisava do diploma em si para eu mostrar que eu tinha ensino superior, né? E tudo mais. Então eu optei por pegar o diploma antes. Mas agora, voltando ao seu assunto, cara, muito legal o teu testemunho, muito legal mesmo. Deu pra ver que você se esforçou, mas o Deus, ele agiu de uma forma surpreendente. Realmente é um testemunho muito bonito. Que legal que você gosta também de Fórmula 1 e que você se destacou, foi correr atrás, e você colocou o objetivo e correr atrás desse sonho. Imagino que não foi fácil você chegar aonde você está hoje, né? E tudo há um sacrifício, né, para que você possa crescer.
E Depois, tipo, eu cheguei aqui, teve um uma série de outros desafios até eu chegar na Fórmula 1, sabe. É muito difícil. Por mais que eu já tinha superado tudo aquilo, nada te garante que você vai chegar aqui e você vai ter uma vaga. Então, eu tive que largar a minha universidade lá, não consegui recuperar, tive que começar do zero aqui. Por isso que eu tenho 25 anos, vou fazer 26 e eu ainda tô na faculdade, tô terminando agora, né. Mas assim nossa, você tá de tudo de novo? aham. Caramba, nossa, imagina que você tem que começar do zero, que puta nossa, mãe do céu. Sim, eu tinha feito 3 Você anos e meio. nossa, eu se falasse começar de novo faculdade, eu ia falar: "Não, não, acho que eu vou mudar de curso". Então, começar de novo AD. Nada contra, mas, não, não, ninguém merece recomeçar, tem que recomeçar a faculdade, fazer 2 vezes praticamente. Sim. Não, foi direção, assim, eu apostei 100%. Eu tinha feito 3 anos e meio de engenharia mecânica. E aqui eu tô me formando agora em maio, em engenharia motorsport, então é engenharia focada para carros de corrida. Tinha várias, matérias que eu já podia ter aproveitado, né, e, sei lá, ter começado no segundo ano em vez de ter começado no primeiro, mas eles não deixaram. Então eu tive que fazer tudo de novo. Só que pensa assim, no Brasil, vocês demoram 5 anos, né, se você tá fazendo, por exemplo, noturno, pode até virar 6 anos de faculdade. E aqui são 3 anos de faculdade só. Então, querendo ou não, eu não ia adicionar muita coisa. Eu ia adicionar eu fiz 3 anos lá, eu ia fazer 3 anos aqui, ia ser a mesma coisa que eu fizesse um noturno lá no Brasil. Só que acaba adicionando 1 ano, que é esse 1 ano de estágio, né, que nem você tá fazendo, você vai ter que fazer, né, o seu estágio, e você tem que conciliar tudo junto com a universidade. Aqui não, aqui você para de fazer faculdade por 1 ano inteiro, aí você só faz o estágio e depois você volta pro último ano, e eu tô nessa fase, né, do último ano. Então eu fiz então Fórmula 1 ano passado, na Mercedes, e agora eu vou voltar, pra Fórmula 1 agora em agosto, já. Então, assim, só que quando você chega no segundo ano, você tem que começar a se aplicar para as vagas. E eu lembro que eu falei, tipo, cara, eu sei o que eu vim buscar, tipo, eu não vou me aplicar pra qualquer empresa, sabe? Eu vou aplicar só para as equipes de Fórmula 1. Claro, dentro das equipes de Fórmula 1, eu me apliquei para tudo. Eh, e eu não tava passando, não tava passando. Todo mundo começando a conseguir vaga, tal, não sei o quê, e eu não tava passando. O meu currículo, justamente porque eu ensaiei o que eu precisava ter pra ser uma pessoa boa pra eles, eu participei de um monte de coisa, né. Eu tenho muita experiência de pista, de curso, de desenvolvimento de motor, de refinamento, esse tipo de coisa. Então o meu currículo, ele é atrativo, eh, pra essa idade. Só que lá dentro da entrevista eu não sei o que acontecia, que eu era recusada pra tudo. Então eu estava sendo recusada, recusada, recusada. E normalmente você tem umas entrevistas ali de um prazo de setembro a dezembro. E aí, acabou, entendeu? Só no que vem de novo. Alguma coisinha ou outra que você tem só no começo do ano seguinte. E eu lembro que eu estava sendo muito recusada, fui aceita em uma empresa que, tipo, aqui eles têm, por exemplo, tem a Fórmula 1, por exemplo, o time da Williams. Eles têm uma empresa filha, que ela faz, por exemplo, baterias pra Fórmula E, faz algumas peças pra Fórmula 1 e tudo mais. Eles basicamente dividem o custo, né, da Fórmula 1, eles acabam realocando pra justificar, eles conseguirem, enfim, né, alocação de custos. E hoje essa empresa, eles estão se separando de filha e tá virando um outro tipo de empresa, enfim, saindo lá do site, do site não, do local da Williams Fórmula 1. Mas eu tinha passado nessa empresa, só que não era Fórmula 1 ainda, né, era tipo é, então eu Era tipo, sabor Fórmula 1. É, era tipo isso. É. era sabor Fórmula 1. Aí tu jogou o currículo aí e você conheceu o Toto Wolff? Sim, sim, não, ele não, tipo assim, dia a dia, eu vou contar essa parte, mas sim, Tá certo, é desculpa. é uma loucura, eu não consigo fingir, quer dizer, eu tenho que fingir,
cotidiano. Mas eu por dentro eu tô assim, sabe assim, por dentro eu tô meio doida. E eu fico pros meus colegas né, de trabalho e fico. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Here comes Lewis Hamilton. Fui chamada. Depois de ter muito rejeitado, graças a Deus eu fui chamada. Tava no desespero também. E minha mãe tem uma prisão de Deus. Ela falou assim: calma, filha. Calma, que Deus tá me falando que você vai entrar num negócio desse, você ainda vai escolher a equipe que você quer. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Entrei na Mercedes, na parte de desenvolvimento de motores. Então, eu fiz um ano inteiro de desenvolvimento de sistema de recuperação de energia. Foi incrível, surreal. E eu, nessa de pegar todos os insights possíveis para eu melhorar a minha vida enfim, os meus negócios, e também eu consegui levar um pouco disso para as pessoas, eu anotava tudo, sabe? Eu retinha todas as informações. Então, hoje eu tenho um conteúdo muito rico que eu trago dali em termos da cultura das pessoas, a cultura da empresa, o tipo de coisa que eles investem na pessoa ali dentro. Você ali dentro tem que estar numa mais alta performance, sabe? Então, você tem uma academia lá dentro para você fazer, e você pode ir em qualquer momento do seu trabalho, do seu turno, você pode ir lá fazer a sua academia, porque eles prezam para que você seja uma pessoa saudável, porque quanto melhor o seu cérebro funcionar, mais alta performance você vai ter e mais resultado você vai entregar pra gente, entendeu? Então, a gente tem comida de nutricionista, a gente tem academia lá dentro, a gente tem linhas por exemplo, para falar com psicólogos, se a gente precisar, qualquer tipo de coisa. Então, é um auxílio louco para você entregar o melhor resultado possível, sabe? É um choque de realidade. Eu tava lá desenvolvendo o motor, tipo, e eu fiz treinamentos de branding pessoal. Então, eles investem em você para que você consiga se comunicar da melhor maneira, para que você consiga fazer a gestão da melhor maneira, receber e dar feedback, para que você consiga, sabe, ter uma harmonia com as outras pessoas. Ele te ensina a ler as personalidades das pessoas para você conseguir respondê-las numa melhor maneira, para você ser mais eficiente, entendeu? Então, tipo, é alta performance de todos os lados ali dentro. Olha, muito legal isso que você comentou. Eu não sabia que tinha toda essa questão de, tipo, muito legal mesmo, assim. Então, realmente, eles buscam um profissional de performance, performar o máximo possível que você conseguir. Realmente, isso é muito interessante, né? Eu não sei se todas as equipes, tipo, de Fórmula 1 são assim, ou é isso de exclusividade da Mercedes, por exemplo? Olha, tem algumas diferenças, tá? Tem coisas que todas têm, então, tipo, por exemplo, todas vão ter uma academia lá dentro, sabe? Mas eu sei que a Mercedes tem, por exemplo, um plano alimentício muito estruturado pra você, pra fazer bem pro seu cérebro, e alguma outra equipe não liga muito não, sabe? Vai ali mais no comidão mesmo. Então, tipo, tem algumas diferenças, assim, entre eles. Em geral, eles prezam para essa alta performance do indivíduo, então todos têm vários treinamentos, mas eu creio que a Mercedes, em especial, ela tem uma visão diferente pro pessoal do funcionário, né, do trabalhador ali. Tem algumas coisas que eu comento com os meus colegas, que eu tenho colegas em várias equipes de Fórmula 1, então a gente conversa entre si. A Mercedes tem essa fama mesmo, sabe, de investir na pessoa. Mas todos os times, em geral, eles vão ter um tipo de desenvolvimento para você, sim. Lembrar um pouco pro pessoal aqui, um pouco da história da Mercedes, né? A Mercedes, ela veio da compra da Brown GP, acho que você deve se lembrar, 2009, de uma equipe que na época foi comprada, acho que você assistiu aquele documentário com o Keanu Reeves, né? Uma compra de R$ 1, que o dono queria assumir a equipe, porque a Honda queria sair por causa da crise de 2008, compraram, eles foram campeões, a Mercedes no outro ano adquiriu a equipe, cresceu com o Lewis Hamilton no topo, né, o maior campeão da história da Fórmula 1, a Mercedes aí liderou campeonatos consecutivos até 2021, que o Max ganhou em 2021, mas a Mercedes ganhou como de campeonato de construtores, né? Então, 2021, 2022 para frente, que aí a Red Bull começou a dominar. Mas a Mercedes se deu,
A Mercedes, ela dominou a Fórmula 1 pra gente voltar, na época de faculdade, era só a Mercedes. A Thalita, que é um pouco nova no esporte, ainda, que ela começou faz pouco tempo, ela talvez não tenha visto, mas assim, a era Lewis Hamilton, a Mercedes era a Mercedes. Pode falar, Lani. Ah, eu sou um pouco nova no esporte, mas eu já tinha uma pequena noção, tá, de que era Lewis Hamilton, porque só dava ele no jornal. Tipo, aí ficava, gente, quem que é esse cara? Do nada, ganhou de novo. Tipo, cada fim de semana eu ficava, nossa, tá bom, né? Era depois que, né, eu entrei aí no mundinho da Fórmula 1. E uma coisa que eu queria comentar, que você falou, que essa questão de, pra gente que a mulher é difícil, é muito real. É muito real. No meu perfil ali, né, dedicado pro Max, pra Fórmula 1, eu tenho que falar, gente, às vezes é meio nojento, sabe? Nós, como mulheres, é bem complicado. Já chegou a gente, como assim? Você é mulher? Ai, não vou mais seguir. Como assim? Ah, para de fazer vídeo. Não, não é você que faz esse vídeo. Eu falei assim, ué, por que eu não posso? É uma coisa bem chatinha, mas ao mesmo tempo, a maioria que cria conteúdo das mulheres, nossa, já acabei fazendo muita amizade. Ali é assim, tirando essa parte chata que tem, né? É uma coisa muito legal. Muitas amizades ali, muitas coisas que eu vejo que, assim, apesar de tudo, as mulheres ali são bem unidas e isso é muito legal. E eu queria fazer uma pergunta pra você. Qual foi, assim, o momento que você considerou, tipo, meu Deus, esse aqui é o auge da minha vida da Mercedes? Olha, foi quando, não tem nem dúvidas, foi quando o, o diretor, um dos diretores da Mercedes veio caçar quem que era responsável por ter adiantado o cronograma da produção dos motores em alguns meses, para parabenizar, e essa pessoa era eu, sabe? É o que eu falei, essa questão de atingir o máximo nível de excelência que tiver ao meu alcance, eu sempre tive isso. Então, pra mim, eu nunca vou fazer o que a pessoa pede pra mim, eu sempre vou fazer o melhor que eu posso entregar. E se o que ela tá pedindo realmente não é o melhor, eu consigo ir além, eu vou ir além. E não é porque é bonita, é porque eu nasci e cresci assim mesmo, sabe? E então, por exemplo, eu lembro o meu chefe, ele trouxe pra mim um problema muito grande no departamento, e falou, resolve, assim, tipo, me ajuda, sabe? Ele não falou faz isso ou faz aquilo. E eu poderia ter resolvido de N maneiras mais simples, mas eu realmente quis entregar uma coisa muito efetiva para a empresa. Então, em todos os lugares ali do departamento, eu estava tentando trazer uma maior eficiência na operação, na execução, né, da equipe e um menor tempo para que tudo isso fosse feito, certo? Eu estava assim focando nos mínimos detalhes para tirar qualquer nível de imperfeição na hora das montagens de um motor, por exemplo. E aí eu acabei desenvolvendo um software do zero para Mercedes. Eu vou ser muito sincera para vocês, tipo, eu nem sabia como desenvolver um software. Eu não sou software engineer, né? Eu não sou engenheira de software. Então, assim, eu não era muito boa com codificação e esse tipo de coisa. Só que eu falei, tipo, alguém já fez, então eu vou conseguir fazer também. E aí eu fui pesquisando, aprendendo como fazer, fui lá, desenvolvi o software, deu certo. Entre isso também, desenvolvi algumas outras coisas que otimizaram a eficiência do departamento e acabou que isso teve, na verdade, um impacto empresarial macro. Eu não tinha noção de que eu tava fazendo um negócio desse. Se ele não tivesse vindo falar pra mim, obrigada, eu não ia fazer ideia do impacto que eu acabei dando, assim. Então, pra você ter uma noção, sabe? Uma pessoa que achava que era incompetente nessa área, é muito gratificante, sabe? Ver esse tipo de resultado. E então não é porque eu era muito inteligente, não, mas era porque eu tinha muita força de vontade em resolver as coisas. E foi isso que aconteceu. Então foi esse momento, com certeza, porque eu falei, caraca. E aí foi nesse dia que, tipo, ele pegou e falou assim:
mas já te ofereceram um trabalho aqui pra você voltar? Aí eu, não, né? Porque normalmente é assim, você tá ali no estágio e acaba um ano de estágio, você volta pra faculdade. Se o cara gostou muito de você, ele vai te dar um contrato pra você voltar. Se ele não gostou tanto de você assim, você só vai voltar e você vai ter que aplicar de novo, fazer entrevista, tudo mais. E então, só que sem ter um problema. A vaga que eu tava não tinha um cargo de sucessor, não tinha um cargo de sucessão. Então eu não poderia sair dali do estágio e ir para aquela mesma vaga de graduado naquele departamento. Eu teria que ir para outro departamento. E o cara não ia me conhecer. Então por que ele ia me contratar se ele não ia me conhecer? Enfim. Mas esse diretor, ele falou: não, você vai ser contratado assim, eu vou fazer um jeito aí, fazer um rolo, dar um jeito de você permanecer com a gente, porque você é boa, você traz soluções. E eu lembro que eles inventaram uma posição nova pra mim. Essa posição que eu vou entrar agora em agosto, ela não existia dentro da Mercedes. Então eles criaram um cargo novo e assim, novamente eu acho que para quebrar paradigmas, né, uma mulher brasileira tá ocupando esse lugar e eu acho isso muito, muito bacana. E na Fórmula 1, acho que a gente tem duas, se não me falha a memória, duas engenheiras, a da Haas e da Red Bull. Acho que da Red Bull é uma mulher e da Haas também, né? Que são é estrategista, né? Se não me falha a memória. Estrategista, a estrategista do Max é uma mulher e da Haas também. Mas agora eu queria te perguntar assim, sobre a Fórmula 1, você sempre torceu pra Mercedes? Você sempre, ou pra equipe do sonho, ou você é ferrarista? Você é cara de ferrarista. Tem quatro. Olha, a Mercedes sempre brilhou aos meus olhos, assim. Eu lembro que eu aplicava para todas as empresas, mas eu queria passar na Mercedes, só que, tipo, de primeiro momento eu fui recusada. E depois em outra vaga que eu fui aceita, né? Então eu já tinha achado que meu sonho tinha sido. E tinha ido por água abaixo, assim. Eu lembro que quando eu tava me aplicando, os maiores lugares que eu tava, tipo assim, meu Deus, era a Mercedes e a Red Bull. Acho que se eu entrasse na Red Bull, por mais que elas são muito concorrentes, acho que se eu entrasse na Red Bull eu também ia ficar, tipo, que sonho, assim. Eu cheguei a fazer 3 entrevistas na Red Bull. Os caras realmente gostaram de mim, mas não gostaram de mim o suficiente. Alguém sempre foi melhor ali naqueles momentos ali, alguém foi melhor. Mas acho que essas duas aí. Só que a Mercedes era uma loucura, assim. Sempre desde criança eu brilhava pela Mercedes. E eu pensava quando eu tava escolhendo os times. Porque tem aquele negócio, né? Você aplica pra todo mundo porque você quer ter certeza que você vai entrar em algum lugar. Só que sempre tem aquele que bate no seu coração. Então, eu pegava e eu até brincava comigo mesma, né? Eu falava assim: quando eu for, tipo, uma executiva lá dentro, que tipo de carro eu vou gostar de dirigir? Sabe? Aí eu falava assim: se eu gostaria de dirigir um Honda, eu preferiria dirigir um Mercedes. Aí eu acho que eu preferiria dirigir um Mercedes mesmo, eu falava, né? Então eu sempre teve mais forte no meu coração. E olha, cheguei a dirigir o Mercedes, hein? Porque lá eles têm um esquema que você consegue alugar o carro dele, né, por semana, e é bem mais barato, enfim, tem aqueles benefícios, né, e você consegue. Aí eu aluguei com o meu próprio dinheiro, eu lembro que foi o meu primeiro carro com o meu próprio dinheiro, que foi uma gratificante. Então, legal isso aí, Valcina. Isso é um letra muito bacana. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora a gente sabe que, notícias da Fórmula 1, a gente sabe que a Mercedes está se preparando esse ano para voltar à elite, né? Eu quero saber se você ajudou a construir esse motor, motor da Mercedes que estão falando aí. Você estava desenvolvendo esse motor, então. Sim, minhas mãos estão ali, gente. Olha, eu lembro que, assim, lá dentro da equipe, você tem uma divisão, tá? Você tem uma divisão eles chamam de current e future. Então, você tem a divisão de tudo que tá acontecendo atual e a ala que tá desenvolvendo só o carro do futuro. Então, por exemplo, agora que eu tô ainda finalizando a faculdade, enquanto eu não tô lá dentro do escritório novamente, eles já estão desenvolvendo o próximo.
tá? A gente acha que eles estão só desenvolvendo desse ano do ano que vem. Não, eles já estão desenvolvendo daqui a 2 anos. Então, é um desenvolvimento muito rápido. É uma loucura, assim, uma loucura. Pra você ter noção, quantos motores que eles só queimam e jogam fora é um número absurdo. Toda semana, sabe, no dinamômetro, tipo, torrando motor, levando a falha todas as vezes. E a gente fala, nossa, mas você não reusa nenhuma parte, assim, pra, sei lá, poupar um dinheiro, fazer alguma coisa. Não, realmente não. Então, eu trabalhei nessa parte do futuro mesmo. Eu só desenvolvi a parte do futuro, eu não estava relacionada à parte do presente. Então, todo o meu ano foi focado nesse motor que vai sair agora, em 2026. E eu vou falar pra vocês, as expectativas são muito grandes, né? Eu não posso contar, assim, um monte de coisa, né, de estratégias internas, mas as expectativas de superação das outras equipes comparada com esses últimos anos aí é definitivamente muito promissora. Nossa, esperava que Antonelli e Russell voando nos carros, então, esse ano. Uma expectativa nossa, assim, que vai ter uma reviravolta tremenda. Mas, assim como nós estamos nessa promessa de reviravolta, a McLaren também tá vindo muito forte. Lá dentro, a gente tinha um acompanhamento interno de tudo que estava acontecendo na pista, né? Então, por mais que você tava ali dentro da empresa, desenvolvendo as questões, você recebia e-mails momentâneos ali de tudo que estava acontecendo, né? Então, tipo, falando as coisas internas, sabe? Ah, a McLaren tá acontecendo isso e aquilo. Eles tiveram essa diferença de performance em relação a gente. Então, você fica por dentro de tudo que tá acontecendo ali nos dias de treino, enfim, nos aquecimentos, etc. E então eles conseguem extrair uma data, né? Eles extrair uma boa quantidade de dados, assim, em relação às outras equipes também, nessa época de treinos aí. Então, é uma ameaça. E fala pra gente, qual que é o seu piloto favorito da Fórmula 1? É o Hamilton? Olha, já foi, né? Já foi o Hamilton. Mas hoje, tipo, o brilho dos meus olhos é o George Russell. Tá certo. Eu ia falar o Antonelli. O Antonelli também. Tá empolgada pra ver o garoto. Sim, ele tá muito empolgado. Ele é um querido. Ele foi muito engraçado, assim, as primeiras vezes que ele entrou na Mercedes, na empresa, ele tava, tipo, todo assustado, porque ele era uma criança de, tipo, 18 anos, indo pra escola, e do nada ele tá sendo o centro das atenções, tipo, em um nível mundial, né? E aí ele entrava na empresa, todo mundo olhando pra ele, gente com ele do lado atrás, então ele tava, tipo, ele andava assim, meio assustado, tentando entender tudo o que estava acontecendo, processar. Até na hora de responder, de falar com a gente, ele dava uma travadinha, sabe? Então, dá pra ver a evolução dele, assim, a cada vez que ele retorna lá pra empresa, dá pra ver a evolução, que ele vai ficando mais tranquilo, mais acostumado com esse tipo de ambiente. Hoje ele já deve estar mais tranquilo, né? Mas isso foi ano passado. Mas ele, nossa, e ele é miudinho, viu, gente? Gente, eu acho que ele é mais miudinho que eu, falando sério. Você tem quanto de altura? Olha, eu tenho 1,63. Eu não. Eu não. Sei lá, eu acho que ele tem tipo a minha altura, sabe? Mas miúdo que eu digo assim, de estatura, sabe? De perfil do corpo mesmo, ele é mais miudinho, assim. Ele não deve ser mais baixinho que eu, mas ele deve estar ali no mesmo nível mesmo. Mas que legal, poxa, é muito bacana isso. E aí eu quero saber do chefe. E o Toto Wolff, quando aparece lá, é pra dar bronca? Ou ele parece que todo mundo fica, putz, pareceu o chefe ferrou, cara. Como é que é isso? Assim, ele vai lá diariamente, ele dá umas voltas, também só aparece de vez em quando, assim. Ele aparece de vez em quando, tá? Assim como os pilotos. Não, eles não estão lá, tipo, no dia a dia, mas vira e mexe, eles aparecem ali. E
todo mundo se trata como se fosse gente como a gente e normal. Então, é, claro, sempre vai ter alguém do lado dele, acompanhando ele para os lugares e tudo mais, levando ele pela empresa, mas ele é bem tranquilo, assim, tipo, essas. Não tem comida de rabo, sabe? Tipo, pra todo mundo. Quem fala com a gente que, tipo assim, a situação tá séria, não é ele. É o cara que é o CEO dessa sede, né? Então, por exemplo, a empresa tem 2 sedes. Então, é a pessoa que gerencia essa sede debaixo dele, que pega e fala todo, por exemplo, todo briefing de corrida que a gente tem toda segunda-feira de manhã. Esse cara fala, tipo, cara, tá ruim, vocês têm que melhorar, vocês têm que pegar mais firme e, entendeu? E quando tá bom, fala que tá bom, mas normalmente ele aperta o nosso pé. O Toto, ele vai mais lá pra falar de como estão as coisas numa visão mais macro, presente, tipo, e futuro, assim. Ele vem muito falar sobre as coisas que estão por vir e tudo mais, assim. Ele é uma figura ilustre da Fórmula 1, né? A que a gente fala porque, assim, a gente tá totalmente por fora, né? Então a gente imagina que o cara vai aparecer, o cara tá lá dentro daquela sala de chefe lá, pensa, pô, tem que ganhar do Christian Horner e tal, aquela rivalidade da Fórmula 1 que tinha, né? Que agora não tem mais, né? Porque o Horner não tá mais na Red Bull, né? Aquela rivalidade era legal de ver, assim, os dois, né? Agora, eu sou torcedor da Red Bull, a Tarifa também, né? E agora os nossos rivais, teoricamente, são a McLaren, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tá. Eu não sei o que você, como você é com a McLaren, mas a gente tem. Assim, eu gosto do Senna, acho o Senna um ídolo incrível, a gente tem, mas a gente brinca que a gente quer ganhar da McLaren, né? E a gente queria muito aquele título, claro que foi ali na trave e tal, né? Acho que ainda faltou um pouquinho, foi um poucos pontos, né? Mas o Lando Norris campeão mundial, que eu falei, foi, aquele dia a gente ficou meio assim, né? Putz, Lando Norris campeão mundial. Mas, né, Dani? Bravo. A gente olhou assim, porra, mas tá, né? Tudo bem, né? Ele fugiu um pouco assim. Nossa, gente, mas podia ser o Piastri. Eu ainda prefiro o Piastri. É uma melhoria. Você não eu falei, ó, tem que ser o Piastri e tal, né? E foi uma situação em que ele foi campeão, assim, né? A gente meio que não acreditou. Mas assim, a gente tem que admitir que a McLaren fez o carro, e assim, a Red Bull ano passado começou voando, e terminou dando asas a contar as asas da Red Bull. O negócio foi por água abaixo, né? E a McLaren, ela cresceu muito. A Ferrari também, esse ano, pelo que eu vi, tem uma asa interessante, né? Uma coisa que a gente não tinha visto. A Ferrari tem tudo aí para quem sabe voltar a ser a Ferrari, né? Que a gente fala, né, tanto, né? Os tifosi voltar a ser no auge, né? Mas é claro que os olhares estão muito grandes para a última equipe, né? Porque a gente brinca que a Fórmula 1 é uma panela, né? Então, tipo assim, quando a Mercedes estava vendo, todo mundo queria que a Mercedes caísse. Ela cai. Aí entrou a Red Bull, cai. Aí entrou a McLaren, agora todo mundo tá querendo, virou um Game of Thrones, que não quer que a McLaren caia para vir uma outra equipe ser campeã. A Williams também cresceu muito bem nos últimos anos, que também utiliza motor Mercedes, né? A gente deve se lembrar que a Williams é como se fosse uma equipe, como se fosse ali a Red Bull e a Racing Bulls, né? Ela tem os seus pilotos, né? O Russell começou na Williams. E a gente tem a Mercedes, ela tem uma história bonita na Fórmula 1. Porque ela adquiriu a Brown, ela tem uma história incrível. A gente tem que admitir que o Toto, como chefe de equipe, o cara é monstro, o cara destrói. A gente que assistiu o Drive to Survive, que tem ali mais os bastidores, você vê ali, o cara despanca em termos de liderança e tudo mais. Claro, ele teve um período que só deu ele, né? Ele liderou a Fórmula 1, ele e Hamilton eram um par perfeito, a dupla perfeita. Então a gente sabe que a Fórmula 1, ela é um esporte que na verdade, ela é ela é, digamos assim, o que vai ser usado também nos carros e tudo mais. Ela é um experimento também interessante de se assistir. E é muito legal que você tá hoje dentro de uma equipe, estava dentro de uma equipe, provavelmente vai retornar futuramente. E agora eu queria mudar um pouco, antes, até queria fazer uma pergunta.
Só um pequeno comentário. Apesar, né, de tudo e apesar dos pesares, eu, como mulher, fico muito feliz por você, porque a gente sabe o quanto é difícil uma mulher nesse meio automobilístico. E, né, isso gera orgulho pra gente. E tem nada a ver, tá, gente? É que a Lilith aqui, ela tá um pouquinho agitada, então... eu vou tentar se aparecer umas orelhinhas, que ela tá um pouquinho agitada. Mas, enfim. Não, eu concordo com você. E, assim, nossa, continua fazendo o trabalho que você tá fazendo, sabe? Eu acho incrível. Depois me passa pra eu seguir também. E passar também, divulgar no meu Instagram pras meninas, porque tem bastante gente que me segue justamente por causa desse ramo. Mas na mesma proporção, não na mesma proporção, mas tipo, ao mesmo tempo que você sim recebe esses ataques por pessoas machistas, né, que não compreendem o porquê que uma mulher vai estar dentro de um ramo de automobilismo, é, eu recebo, sabe, mensagens dentro da minha DM do Instagram ou pessoas dentro do LinkedIn que falam, tipo, nossa, obrigada, Ana, por você compartilhar esse trajeto, isso que você tá fazendo, porque eu tava pensando em desistir por achar que não era pra mim, por achar que não ia ser, sabe, pro meu crescimento por ser mulher, e eu vou, sim, tá fazendo minha faculdade de engenharia sabe, eu me inspirei nisso. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Você com certeza tá ajudando outras mulheres, assim como eu também tenho o prazer de contribuir pra isso. Então é muito, muito gratificante. E respondendo o que você falou em relação às fofocas do Henrique, tem muito, tá? Tem muito lá dentro, tá? Tem muita coisa interna, é muito engraçado, gente. O Toto, o George é muito sarcástico. O Toto também. Eles fazem muitas piadas. Mas é isso. Qual que é a outra pergunta que você tinha? É sobre a questão do seu curso. Então, curso, você disse que é agora desculpa a palavra, como você falou, é um negócio mais amplo, como é que é o termo? Desculpe. Imersão. Imersão, certo. Como que é essa sua imersão? Se você pode dar um spoiler pra gente, se é tipo assim, é um dia da semana específico que você ensina, é um dia que você falou que é o dia inteiro, como é que funciona? Vamos lá. Essa imersão, na verdade, ela vai atacar todas as áreas da sua vida, tá? Eu tenho qualificações tanto profissionais quanto pessoais para estar entrando nesse tipo de conteúdo. E o objetivo ali é você sair com um plano de ação para que você eleve a sua performance mesmo de vida. E você saia dali com um plano de ação para que você consiga conquistar o seu próximo grande resultado. Assim como eu fiz, eu coloco as estratégias que eu utilizei, sabe, ao longo desse processo, e também as estratégias que eu tive experiência, tive contato no mundo de Oxford, no mundo da Fórmula 1. Eu coloco tudo ali pra passar isso pra vocês. E é um dia, basicamente, de treinamento, onde você tem uma imersão mesmo. Então, é um dia ao vivo comigo na sala de aula, fechada, aonde a gente vai desde as 8 da manhã até umas. A última que eu fiz, por exemplo, foi agora em janeiro, foi até umas 4 da tarde, mais ou menos, umas 3 e pouco. E foi surreal, sabe? As pessoas saíram com resultados incríveis, assim. Eu cheguei a montar o plano de ação junto com elas, de cada pessoa ali. Claro, eu peguei um como exemplo, né? As outras pessoas iam fazendo em paralelo. Mas além disso, eu foco em você entender em que ponto que você tá na sua vida hoje, sabe? Você tem que analisar tudo que tá acontecendo na sua vida neste momento de uma maneira estratégica. E aí você tem que aplicar as estratégias que eu ensino pra você ali dentro, os conceitos que eu trago, tanto do desenvolvimento pessoal quanto da Fórmula 1. Eu vou aplicar eles na sua vida. E aí isso pode ser aplicado ou no seu negócio, né? Se você tiver um negócio que você tá querendo crescer, ou na sua vida pessoal. É basicamente uma junção dos dois. E você sai com esse plano de ação dali. Só que eu te dou todas as ferramentas para que você consiga executar esse plano de ação. Não é um plano de ação que você só fala, tá, e aí, como é que eu faço ele acontecer? Né? Então, por isso que eu tenho que colocar você em uma imersão. Primeiro, eu tenho que quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas aí da sua mente, para que você consiga
entrar de fundo, né, nessa transformação. Então, é realmente incrível o resultado que os alunos que estão participando dessas imersões comigo estão tendo na vida deles e tudo mais. Além da imersão, eu tenho uma mentoria também. A mentoria é de longo prazo, sabe? A mentoria é um acompanhamento de longo prazo para a vida pessoal e para a vida profissional. Isso é aberto, tá? Tanto para homem quanto para mulher. É uma mentoria fechada também. E é um acompanhamento de 3 meses, onde eu vou aplicar ferramentas de negócios e ferramentas de coaching. Inclusive, essas ferramentas, elas são desenvolvidas no Instituto de Medicina de Harvard, para vocês terem uma noção da eficácia de que essas ferramentas têm sobre uma pessoa, sabe? Então, eu aplico toda essa bagagem no negócio da pessoa e na vida pessoal dela. Então, é uma mentoria muito edificante também, muito interessante. Legal, bacana. Mas essa imersão que você falou, que é só para o pessoal de casa entender também, né? E eu também que fiquei interessado, vamos lá. É só pra gente entender. No caso, você escolhe o dia ou a pessoa que comprou escolhe o dia? Como é que funciona? Eu abro turmas, tá? Então, exato. Então, por exemplo, em janeiro eu abri uma turma e tem um pouquinho de suspense, né, até quando eu vou abrir a próxima turma. Então eu vou juntando pessoas interessadas até o momento que eu abro uma turma. Normalmente eu abro de 3 em 3 meses, eu abro uma turma dessa. Mas, por exemplo, se tiver uma demanda maior, eu consigo estar abrindo uma turma antes e não tem problema. Então, eu também não gosto de muita gente dentro da sala, por isso que as inscrições elas são limitadas. Da última vez eu não aceitei mais do que 10 pessoas ali dentro, porque eu realmente queria focar em você, sabe? Não é uma coisa macro que eu só falo pra tela, né? Eu vou falar o teu nome, eu vou conversar com você. Então, isso é muito interessante pra real transformação da pessoa, sabe? Eu acho que esse contato é muito interessante. Então, é um dia que eu escolho. Provavelmente vai ser em algum fim de semana, provavelmente vai ser no sábado, que aí a gente tem o domingo pra descansar antes de ir pro trabalho. E aí tem uma pausa pro almoço, tudo mais. Só que é um intensivão. Tá certo. É o intensivão, entendi. Não, muito bacana, legal isso daí que você fez. Eu não tinha visto, geralmente quando a gente fala assim de produto digital, geralmente o cara vende o curso, é o curso do milagre, né? Então, geralmente é isso que a gente vê muitas vezes, né? Nunca tinha visto um intensivão, realmente uma questão ao vivo, né? Mas, antes de então, tá certo, realmente, eu concordo com isso. Eu quero saber da Thalita. Thalita, quer fazer uma pergunta? Então, eu no momento capcioso, eu tenho uma pergunta bem simples antes de iniciar o programa. Eu quero saber qual equipe da Fórmula 1 você não gosta. Qual a equipe da Fórmula 1 eu não gosto? Eu não gosto muito da AlphaTauri. Da Racing Bulls. Que os caras mudam tudo. Who's that cat to Racing Bulls? Essa. A segunda equipe, lógico. A equipe que não tem. A equipe que não. Eu não gosto muito da Alpine e também não gosto muito da Racing Bulls, vamos dizer assim. Eu não sou muito chegada no. Muito santo, não, mas não tem muito um motivo por quê. É uma coisa que você torce pra aquele e você não torce pra aquele, né? Mas não tem um motivo muito focado, assim, não. A Red Bull, enfim, teve suas questões complicadas, eu creio, né, nessa época passada aí, que muita gente tava saindo dali também, justamente por causa disso, né, muitos murmurinhos de coisas erradas acontecendo lá dentro, mas eu acho que é uma equipe excelente, excepcional, e se tivesse a oportunidade de trabalhar, eu trabalharia com muito prazer. E eu acho que a minha última opção seria a opinião a Racing Bulls, no caso. Mas é mais uma questão de. Não me interesso muito por eles, assim. E se eles estão ganhando, eu fico meio brava. Mas você Tá. A Racing Bulls, eu gosto dela. Tem até a Rafa Ferreira é da Racing Bulls, da Academy. Tem uma pilota brasileira da Racing Bulls lá na Academy. A Racing Bulls eu gosto. A Alpine vamos falar, claro, ela foi. Nossa!
Assim, a gente tem agora o ranço da McLaren, a gente brinca, né? Que agora a McLaren virou a grande vilã, né? Assim, de equipe eu gosto de todas, acho que todas têm ali seu valor, né? Tal, todas acho que tem ali. Agora, a vilã virou a McLaren, né? Virou o Sr. Orlando Norris, que a gente tá mirando. Eu concordo, eu concordo com você. É claro que toda equipe tem o seu valor, né, pelo amor de Deus. E todo piloto também, ou todo piloto, enfim. Menos o frango. Eu fiquei meio quieto, falei, não vou entrar nesse mérito. Mas eu tenho certeza que, enfim, toda equipe, claro que tem seu valor. Mas a McLaren, eu creio que eles eles mereceram o lugar que eles conquistaram, sabe? Por mais que eu entenda que vocês, por exemplo, tratam como se eles fossem o vilão do momento. Eu vou falar a verdade pra você. Você de torcedor, não, mas a gente reconhece o mérito. A gente fala como torcedor da Red Bull, né? Mas a gente reconhece, cara. Exato. Quando eu tô torcendo pra uma equipe pra uma corrida, é claro que eu vou torcer pra Mercedes primeiro, depois eu vou torcer pra McLaren, depois aí eu vejo. Depois provavelmente eu vou torcer pra Ferrari. Mas. E outra, a de lá de trás que tá subindo, a Williams. Eu sou fãzaça da Williams, né? Eu sou apaixonada. Meu namorado, ele inclusive, também trabalha na Fórmula 1. Ele trabalha na Williams. A gente é concorrente. Ele trabalha desenvolvendo o carro mesmo, o chassi. Legal. É engenheiro de compósitos, de fibra de carbono, enfim, né? Então ele faz a superfície do carro mesmo. Ele tá ali no quarto, mas ele fala inglês, ele não fala português. Mas é muito bacana, viu? A Williams tá crescendo demais, eu tô tão feliz e tão animada pra ver cada vez mais o crescimento deles. Imagina ver eles voltando lá pro topo, que nem eles. Que eles são uma história, né? Uma parte gigante da história da Fórmula 1, assim como agora. Campeã, né? Segunda maior campeã da Fórmula 1, eles são, né? Se não me falha a memória. Só perde pra Ferrari, mas acho que eles ganharam, acho que estão em segundo lugar, se não me... Eu não sei como é que tá agora a questão de títulos lá, mas eles estão em segundo e terceiro lugar, são a equipe maior vencedora. Eles dominaram os anos atrás, a Williams, era a Williams, né? Da família Williams, né? Claire Williams, enfim. Era uma equipe de uma família, aí quando foi vendida, eles deram uma enguinada boa, né? Quando eles estavam na mão do Stroll lá, não, não tava indo muito bem, né? Mas enfim, esse é papo de torcedor, né? Mas a gente lembra que tem uma época que o Stroll tava lá, né? Também, com dinheiro injetado também na Williams, né? Mas assim, eu vi uma Claire Williams falando assim que ela fez a melhor cor da vida dela, porque ela não tava conseguindo ter um rendimento, e ela falou assim, no próprio curso dela, ela falou, ó, eu tive que tomar uma decisão difícil, tive que vender a empresa da minha família, né? E ela disse que tá muito feliz, porque ela viu que a equipe Tá crescendo demais. boa demais, né? Que agora, agora me fugiu o chefe de equipe da Williams, mas ele é um cara muito competente que foi da Brown também. Ele trabalhou na Brown e a Brown foi campeã mundial, né? Então ele é um cara extremamente competente, né? O pessoal tirou um pouco de sarro que eles estavam sem o carro no começo do ano, ali na pré-temporada ainda, eles estavam desenvolvendo o carro, mas a Williams tem crescido bastante, sim. Nossa, é uma equipe sensacional. Sim, nossa, eu torço muito pro sucesso deles e eu mal posso esperar pra ver eles lá entre os top 7 ali de novo. Quem sabe, Não, né? com certeza, com certeza. Seria maravilhoso. E eu que tô acompanhando por dentro essa equipe, claro, um pouco mais por ele, eu vejo todas as mudanças que o James Fallows tem feito lá dentro, assim. Esqueci o nome dele. Fallows. Nossa, esse cara é muito, muito bom mesmo. Eles estão em mãos maravilhosas, realmente. Bom, Thalita, Serra, tem alguma pergunta? Bom, não pergunta, mas gostaria de agradecer a sua participação aqui. Foi muito boa essa conversa. Obrigada, querida. Eu amei conhecer você, amei participar desse podcast. Adoraria conhecer vocês em pessoa. Um dia que eu for pro Brasil também seria maravilhoso. E, nossa, prazer demais conversar com vocês. Quando estiver no Paraná, tá feito o convite. A gente tem um estúdio perto do Museu do Olho. Nosso estúdio também é da Conexão TV. A gente tem um estúdio lá, é estúdio mesmo de podcast mesmo e tudo mais. Então a gente começou esse ano com o estúdio. A gente veio do online. Esse ano a gente fechou uma parceria com um canal de televisão, então um canal
mais local, mas a gente tá com um estúdio próprio, então ainda as gravações que a gente faz com convidados de outros estados a gente faz online, mas os convidados e Curitiba, a região metropolitana, a gente leva no estúdio para gravar. Então, quando você estiver por aqui, me manda mensagem, a gente marca de fazer uma gravação presencial no estúdio. Tenho certeza que você vai gostar, é bem legal. Só uma pergunta, a Júlia fez o seu curso? A Júlia, ela tava na minha mentoria, ela não tava na imersão. Ah, entendi, legal. Ela fez um acompanhamento de 3 meses comigo, foi maravilhoso também com ela. Ah, que legal. Mas ela não tava na imersão. Entendi, legal. Ela do Idiomas Unidos, a gente entrevistou ela agora recentemente, foi bem legal também. Bom, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Ana Carolina, fazer um convite, próximo episódio, terça-feira, temos um bate-papo sobre o Oscar, né? Vamos estar lá, né, com de gravata e beca, né? Vamos comprar umas roupinhas melhor. Não, brincadeira, eu acho que eu vou normal mesmo, porque eu não gosto de usar terno, gente. Eu sou meio desleixado pra essas coisas. Mas vamos ver. Né? Bom, a gente já falou sobre os filmes indicados ao Oscar, né? Temos filmes brasileiros, o Agente Secreto, do nosso querido Wagner Moura, tá indicado a filme do ano, né? Temos aí outros filmes indicados aí que a gente tá assistindo, Pecadores, o próprio filme da Fórmula 1, né? Não pode esquecer, o Brad Pitt tá no Oscar, né? Então a gente tem filme que tá sendo indicado ao Oscar. Claro que a nossa torcida vai pro filme da Fórmula 1, apesar de que, claro, não sei se tá um dos mais cotados, mas assim, já por estar indicado, já é um negócio legal, né? Filme da Fórmula 1 indicado ao Oscar como melhor filme, né? Mas é claro que a nossa torcida realmente vai pro filme brasileiro. A gente quer como a gente repetiu o feito do ano passado, né? Então o Brasil quer estar novamente no Oscar. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.